Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Nós já somos 160 mil inscritos no canal, mas está faltando você. Inscreva-se, curta, comenta, compartilha. E outra coisa, dá uma olhadinha na nossa playlist, tá cheio de conteúdo incrível para você se edificar e abençoar a sua vida e de outras pessoas. Olha só, deixa eu me indicar um livro do pastor Jorge. 5 princípios judaicos, valores inegociáveis para uma vida bem-sucedida. Sabia que aquele negócio de ter um bom nome vem lá da cultura judaica? E a gente tem que praticar isso. Zelo, suprimento, cuidar do próximo, são valores, são princípios que a gente não pode negociar de jeito nenhum. E, coincidentemente, tem tudo a ver com os princípios para uma vida financeira bem-sucedida que a nossa convidada de hoje vai falar. E mulher planejadora financeira é algo raro. Por isso, muito bem-vinda, Alessandra Chaves. Obrigada, Priscila. É uma honra estar aqui hoje falando de planejamento financeiro de uma maneira que as pessoas normalmente não esperam, né? Porque quando eu falo que eu sou planejadora financeira, as pessoas logo falam assim, opa, é você que vai me ajudar a sair da crise, né? Isso, ou multiplicar o que eu tenho. Sim, mas eu falo que essa é a última parte que a gente precisa lidar com ela. E aí nós vamos falar sobre isso hoje. Você escreveu um livro financeiramente feminina que eu já fui informada que não é só para homens, não, só para mulheres. Não é só para mulheres, não. Ele é um livro que eu escrevi de mulher para mulher, mas que é necessário sim os homens lerem, entenderem, né, o papel da mulher também nesse meio financeiro, né? Também porque a mulher sábia é que edifica a casa, né? Exatamente, nós nascemos para sermos administradoras, intercessoras, vamos falar sobre isso. Aquela auxiliadora idônea. Exato. Tá, mas antes da gente entrar nesse assunto, conta pra gente um pouquinho da sua conversão. Uhum. Eu sou de uma família que eu lembro que sempre me levou ao culto, né? Vamos dizer assim. Ok. Mas cristã mesmo, cristã, de entender o que precisa ser feito, a questão de obediência, não só de ir aos cultos aos domingos, Pri. Eu me converti mesmo, foi de uns 4 anos para cá, que eu realmente me entreguei ao Senhor e comecei a resgatar a minha verdadeira identidade, né? A entender o que o Senhor queria de mim, através de mim, e tenho vivido o processo diariamente. E essa mudança de mentalidade, ela ajudou a também nessa questão do financeiramente feminina? Como? Eu entendi que o meu propósito é transformar a vida de mulheres e famílias através das finanças. Mas antes disso, eu fui uma mulher que trabalhei para Mamon. Trabalhei pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Exatamente. Hoje eu entendo isso. Antes eu achava que estava tudo bem, como a maioria das pessoas, né? Hoje trabalham pensando no dinheiro e não no propósito. Tá, então vamos por etapas. Sim. Você falou que trabalhou para Mamon, mas explica para o pessoal que está nos ouvindo o que quer dizer esse conceito. Sim. O dinheiro, Pri, está lá em Mateus 24:6. Ele não é o maior, ele é o único inimigo de Deus. O diabo, ele é um adversário. Por que o dinheiro é o inimigo? Porque ele quer tomar. Ele tem o poder, infelizmente, de tomar o lugar de Deus no coração daqueles que o colocam como a solução dos problemas, né? E eu trabalhei assim. Por muitos anos, eu achava que o dinheiro iria resolver, né, a minha vida, a vida da minha família. Claro, ele dá acesso, né, acessibilidade a muitas coisas, mas não é o dinheiro que é a solução. O dinheiro é uma ferramenta em nossas mãos. E Deus criou o dinheiro, né? Tanto que Jesus, ele nos ensina de várias formas a como lidar com o dinheiro. Mas e nós? Como que nós devemos lidar com o dinheiro, né? Como nós devemos gerar e como nós devemos gerir o dinheiro? Aí é que está a questão. Aí você fala da inteligência emocional aliada à inteligência espiritual. Exato. Então vamos falar primeiro da inteligência emocional. Sim. A inteligência emocional está ligada ao gerir, né? Se nós não tivermos uma inteligência emocional equilibrada para gerir, nós vamos gastar por ansiedade e reter por medo. Boa. Já começa por aí, né? Quantas pessoas guardam dinheiro por medo de não tê-lo? Ou gastam por ansiedade, né? Já que o amanhã não chegou, né? Vamos gastar hoje. E assim, às vezes está com um problema emocional, está se sentindo triste, vou pro shopping comprar. Sabe? E aí, além de um problema, cria mais outros, né? Vários outros, né? Vários outros. É um assunto que realmente ele vai ali aprofundando, mas quando nós entendemos que a gestão financeira, o gerir, está
está ligado ao nosso emocional, até quando a gente for lidar com as soluções financeiras, um planejamento financeiro na parte técnica, digamos assim, a gente entende por que uma pessoa deve escolher um consórcio e não um financiamento. O financiamento está ligado a imediatismo, mas em contrapartida você paga juros absurdos. Já o consórcio está ligado a planejamento, olha aí, a paciência, sabe? É o planejamento de você adquirir algo de uma forma que você está pagando para ter e não ter para pagar. Certo. E a inteligência espiritual? Essa é algo que eu falo para a gente entender realmente, espiritualmente, o que o dinheiro, qual que é o papel do dinheiro nas nossas vidas. A gente precisa entender realmente como que Jesus lidou com ele, né? Porque quando a gente conhece a caminhada de Jesus, nós entendemos que Jesus, ele não viveu uma vida de luxo. Não, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? Mas nada lhe faltava. Verdade. Jesus, a palavra diz que as vestes dele eram vestes que somente reis usavam, vestes que não tinham costura, né? Ele recebia só coisa do bom e do melhor, desde o alimento até as hospedagens. Quando precisou pagar imposto, o dinheiro chegou até ele de uma maneira milagrosa. Sobrenatural, né? Exatamente. Então, o dinheiro, para que serve o dinheiro para a gente? Para o básico e para patrocinar o nosso propósito. Essa é a questão. As pessoas hoje, elas tendem a trabalhar pelo dinheiro. Escolhem uma profissão porque é uma profissão mais rentável. Abrem um negócio porque aquilo está gerando dinheiro, sabe? Não trabalham pelo propósito de transformar a vida de outras pessoas com o dom e talento que o Senhor já colocou em cada um de nós. E quando nós trabalhamos o propósito, nós entendemos o que é propósito, isso nos conecta diretamente ao Senhor, né? Porque para que nós vemos essa terra? E o dinheiro é necessário? Sim, para o básico, alimentação, educação, usufruto, mas principalmente para patrocinar o nosso propósito, para que a gente possa investir no reino. E as pessoas entenderem isso, Pri, é um processo de resgate de identidade, de realmente viver princípios, porque a palavra nos diz que nós viveremos uma vida em abundância aqui, mas precisamos viver princípios. Essa questão da prosperidade geralmente é aliada a sucesso financeiro. Sim, mas prosperidade à luz da palavra não é isso. Isso. É o que eu costumo dizer, que riqueza é termos dinheiro suficiente para comprar aquilo que nós queremos. Prosperidade é termos tudo aquilo que nós precisamos ter. E aí, quando a gente entende isso, é mais uma chave que vira, né? Começa a ficar leve, Pri, sabe? Tá, então quem está nos ouvindo? Sim. Você falou que o planejamento é uma parte técnica. Sim. Como é que a gente sabe que precisa planejar, isso é óbvio, Sim. Mas como é que a gente vira essa chave? Vou planejar e vou viver de acordo com esse planejamento. Sim. É um processo, Pri, porque eu falo que todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, né? Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabem que aposentar hoje no país que nós vivemos, viver de salário mínimo de aposentadoria... Sem chance, né? Precisamos nos planejar para chegar à terceira idade de uma maneira leve, inclusive financeiramente. Mas o que a gente precisa fazer para isso? É aí que está a questão. É nós entendermos o que nos faz gastar ou administrar os recursos que chegam às nossas mãos de uma maneira eficaz, de uma maneira em que a gente não gaste sem perceber. Porque a maioria das pessoas hoje, eu falo que não é sobre quanto você ganha, mas como você realmente administra. Eu tenho clientes que eu atendo, Priscila, que recebem aí 5 mil reais e tem 50 mil reais guardado no banco. E tem pessoas que ganham 50 mil por mês e estão devendo horrores. Então essa é a diferença, é saber realmente administrar. E quanto mais a gente tem essa percepção de onde está ali o gargalo, digamos assim, né, o buraquinho, ali, o funil né, que ali tá saindo. Mais leve é. Só que eu sou eu sou planejadora financeira. Eu não tenho autoridade, eu não sou uma psicóloga, eu não sou uma terapeuta, né? Eu falo que o meu trabalho, normalmente, ele precisa estar conectado com algum profissional dessa área psicológica. Porque, às vezes, a má administração financeira tem a ver com uma compulsão por gastar ou por guardar. Quase que 100%.
quase que 100%. E isso muitas das vezes vem lá da nossa criação, vem de crenças limitantes, é aquela questão, né, de quem nós fomos como criança, como os nossos pais nos ensinaram a lidar com o dinheiro. Aquela velha frase que fala assim, menino, o dinheiro não nasce em árvore, não. Ô, mamãe, me dá isso. Não, isso aí é só pra gente rica. Então, isso a gente acha que não vai trazer nenhum problema, mas isso vai alimentando no nosso, inclusive, inconsciente, algo que lá na frente vai reverberar. E muitas das vezes é algo, assim, teoricamente simples. Vou trazer um exemplo aqui para você, Pri, que me marcou muito, eu sempre falo sobre isso, às vezes nas ministrações e palestras, e até para clientes quando eu estou atendendo. Eu tenho um mentor que ele atende os maiores milionários hoje, né, a nível nacional. E aí esse mentor, essa pessoa chegou para ele e falou, olha, você é a pessoa que eu tenho que vai salvar a minha vida. Ele falou, mas por quê? Eu tenho tudo que... O dinheiro pode comprar, né? Exato, tudo. Mas eu já tentei suicídio várias vezes. E eu preciso realmente entender o que eu preciso fazer para ter esse equilíbrio emocional. E esse mentor é cristão também, enfim. E aí, depois de várias sessões ali de conversa, ele observou que aquele homem, ele sempre nas reuniões ia com um sapato diferente. E a postura corporal dele demonstrava que ele fazia questão de mostrar aquele sapato. E aí ele perguntou para ele, falou com ele, olha, me conta qual que é a sua ligação com sapatos. E aí essa pessoa começou a desconversar, o cliente. Uhum. E quando ele começou a desconversar, ele falou, opa, tem alguma coisa aí, até que ele conseguiu. E aí ele falou que quando criança, ele teve uma infância muito humilde, quando criança, ele foi para a escola durante 3 anos com o mesmo tênis. E serviu de chacota para os amigos na escola, e aí ele falou para ele mesmo, quando eu crescer, eu nunca mais vou passar por essa vergonha. Se tornou um homem muito bem sucedido financeiramente, ao ponto de ter 600 pares de sapato. Mais do que a Imelda Marcos? E todos sapatos caros. Então, assim, esse é um exemplo de que, às vezes, a gente busca uma satisfação, digamos assim, né, uma cura, uma transformação em algo, e não é o dinheiro que vai, a gente precisa realmente perdoar. Ele conta que ele precisou perdoar os pais, porque ele culpava os pais por isso, sabe? E ele achava que o dinheiro iria resolver esse problema, que não era simplesmente comprar. Ele precisava realmente ressignificar o passado dele. Boa, muito bom mesmo. Deixa eu te falar, você está falando aqui inicialmente, é claro que depois vai abranger toda a família, sim, mas há uma necessidade de mulheres se tornarem mais informadas, mais organizadas, mais financeiramente planejadoras ou cuidadosas com o dinheiro? Sim, Priscila. Quando eu falo de resgatar a nossa identidade, ir pro básico. Por que Deus criou o homem e a mulher? Para quê? Na base ali, o homem para ser o protetor e o intercessor, o provedor e o protetor, e a mulher a administradora e intercessora. Um complementa o outro. Certo. Não quer dizer que nós mulheres não possamos trabalhar. Podemos, não devemos, não diz isso, né? Não devemos, né? Não devemos, essa não é o nosso papel principal. Mas dentro de um seio familiar, quando nós entendemos que nós mulheres precisamos primeiro ser administradora, e aí como eu vou levar isso para um marido que viveu numa família onde a mãe era gastadora, a mãe era, né, não tinha nenhum equilíbrio emocional para lidar com aquilo. Então já começa por aí, eu ser digna de confiança, e nós já somos, né, a própria palavra diz, né, a mulher idônea, né. Idônea, uma ajudadora, né. Sim, então assim, ser ajudadora não é somente na questão espiritual, na questão prática também, e para isso a mulher ela precisa buscar o quê? Informação, porque você imagina uma situação, um cenário, em que o marido entrega ali toda a renda familiar para uma esposa que não tem conhecimento técnico de como ela vai gerir aquele recurso. Então, além de ter toda essa questão que nós já conversamos aqui, da inteligência emocional e espiritual, nós também precisamos ter inteligência financeira para isso. Aliás, para alcançar a inteligência financeira, nós precisamos ir nesse passo a passo. E aí entender, peraí, qual é a necessidade da minha família? Né? Quais são os sonhos da minha família? Olha a comunicação entrando aí também. Se somente eu e meu esposo, amor, qual que é o seu sonho? Você sonha em ter algo, em conhecer algo? Então, é ter esse equilíbrio para se planejar para metas de
curto, médio e longo prazo. Né, uma viagem anual, a troca ou compra de um carro, aposentadoria que a gente vê a longo prazo. Então, ter esse conhecimento técnico do que fazer com o dinheiro, além da administração emocional, é muito importante também. Eu acredito que a maioria de nós, ouvindo você falar, pode pensar que é fácil, mas não é. Sim. Então, vamos lá para uma pergunta. A família tem uma renda X, sim, mas a renda é X, sim, mas os gastos, a despesa total é XYZ. Sim. Como é que ela vai fazer para equilibrar isso se o dinheiro que entra não é suficiente para pagar o que é necessário? Sim. Nós nem estamos falando dessa viagem anual, nem da troca do carro, mas o básico. Alimentação, educação. Né? Porque a gente vê muitas pessoas nessa condição hoje, né? Sim, sim. De realmente não ter, né, o recurso suficiente para gerir. Porque aí eu acho que aí é que precisa ter essa virada de chave, sim, né? Quando falta. Sim, sim. Ô Pri, eu falo que a vida financeira de cada pessoa é muito individual. Né? Já começa por aí. E aí a importância de realmente, e aí eu vou falar, né, puxando essa sardinha mesmo, porque é cultural, as pessoas hoje não têm essa consciência da necessidade de se ter um planejador financeiro, assim como nós mulheres temos a ginecologista de confiança, né, a cabeleireira de confiança, enfim. Ter um planejador financeiro, cristão inclusive, tá, porque isso é muito sério, para que a pessoa ela consiga te conduzir para o caminho em que precisa ir. Quem está ali naquela situação de endividamento, é difícil ela enxergar onde está o gargalo. E muitas das vezes ela precisa realmente, além de administrar, às vezes até gerar mais recurso. Que isso é muito importante. Que e aí gera uma sobrecarga também, né, para a mulher, né? Exatamente. Então, não só para a mulher, mas para o próprio homem também, né? Então, eu falo que é necessário nós termos vários tipos de renda, sim. Rendas passivas e rendas ativas. Rendas que dependem da gente, mas renda também que vá trabalhar além do nosso esforço. E aí eu trago o meu exemplo, eu falo que eu não nasci planejadora financeira, eu fui, a partir do momento que eu fui entendendo qual é o meu propósito, eu comecei a criar ferramentas para que eu possa estar cada vez mais livre para cuidar primeiro dos meus, cuidar primeiro da minha família, mas sem deixar o meu propósito. O livro é um deles, eu falo que eu não escrevi esse livro pensando em ter renda. Não. Esse livro realmente foi uma ordenança do Senhor. E eu acho que a gente tem que gravar um outro podcast para falar exatamente, especificamente sobre ele. Mas é uma forma de renda. É uma forma de gerar, cumprindo o meu propósito. Eu ministro palestras. É uma forma de gerar, cumprindo o meu propósito. Eu sou mentora, é uma forma de gerar, cumprindo o meu propósito. Nunca focando no, a minha mentoria é tanto porque esse valor aqui é o que eu preciso. Não, eu falo que é tudo voltado pelo propósito, Priscila. Então, quando a gente entende isso, primeiro o espiritual, para que nós viemos aqui nessa terra, a gente começa a ter ideias do que fazer, tudo focado no propósito. Tá, então dá uma dica aí pra gente. Homens Sim. e mulheres Sim. que não têm uma planejadora financeira, mas que sabem que precisam se organizar. Você falou de ferramentas, isso é chaves, isso é uma linguagem que o pessoal capta e entende. Sim. Dá uma dica aí pra gente, uma ferramenta ou duas aí que o pessoal vai falar, opa, precisamos da Alessandra Chaves, ou então precisamos melhorar o nosso controle de gastos aqui. Sim. Soluções financeiras, né, Pri? Eu falo assim, eu gosto de trazer muito o exemplo de entender o consórcio, por exemplo. Ah, tá. Né? Porque a maioria das pessoas, quando vão adquirir bens hoje, seja um carro, seja um imóvel, né, para realizar o sonho da casa própria, elas buscam realizar esse sonho. Mas como? Né? E aí vão lá na questão do financiamento. O financiamento liberou o crédito porque encaixa ali aquela parcela na renda. Orçamento, né? E vamos pagar, né? Vou trazer do imóvel porque esse é um exemplo que eu trabalho muito e é mais claro entender. Quando vamos realizar o sonho da casa própria, um financiamento para encaixar num orçamento hoje, o financiamento é de em média 30 anos. 30 anos. Os juros do nosso país, pensando em
financiamento imobiliário é um dos maiores do mundo. Hoje está gerando em torno aí de 12% ao ano. Você paga sua casa umas 5, 6 vezes, né? Literalmente. Então, se a gente pegar, eu vou falar só de números, eu falo que contra números não há argumentos. 12% ao ano por 30 anos, 360% de juros. Quase 4 imóveis que vão ser pagos. Por quê? O imediatismo. Mas o consórcio, a gente não tem essa cultura, a gente não tem essa educação financeira lá de trás, né, a começada, né, de dentro de casa até a escola. O consórcio, ele volta a dizer, ele é um planejamento. Você vai, se você tem um sonho, se você já começou um namoro, por exemplo. Aí você está se organizando, exato, né? Já vamos começar ali a pagar um consórcio para isso? Só que o consórcio, ele não é imediatismo, é aí que entra a questão. Você primeiro paga para ter. Tem as formas, né, da contemplação, enfim. Ser sorteado, sim, aquela coisa toda, né? Mas eu falo que é uma ferramenta financeira inteligente. Por quê? A gente falou de 360% de juros de um financiamento e nós estamos falando um consórcio de 25% de taxa de administração. Então, 360 contra 25 é uma diferença gigantesca, fora o prazo, que a média de um prazo de pagamento de um consórcio é de 15 anos, contra 30 de um. Para a pessoa trocar um financiamento de uma casa própria ou de um veículo pelo consórcio, tem que girar uma chave, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, paciência, disciplina, porque planejamento financeiro, para quem é uma pessoa ansiosa, para quem é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, no sentido de não ter essa ansiedade para ter, mas ter realmente a paciência, ela vai realmente fazer com que o dinheiro trabalhe para ela e não trabalhar como escravo. E aí, quantas pessoas já chegaram para mim, Priscila, às vezes receberam uma herança, e aí fala assim, Ale, eu tô com uma herança aqui, tô com a intenção de comprar um imóvel para locar. Eu falo, opa, peraí, vamos lá. Vamos trazer um exemplo aqui de um imóvel de 300 mil, um apartamento de 300 mil. Primeiro, taxa Selic, que é taxa de juros básica hoje no nosso país. A gente precisa pelo menos entender o que é isso, que é o básico. Taxa básica de juros hoje está gerando em torno de 15%. E aí, a taxa básica de juros é tanto para a gente visualizar a parte de juros que nós vamos pagar e juros que nós vamos receber. Ok? Ok. Baseado na poupança, se nós pegássemos esses 300, poupança não, perdão, uma renda fixa, que é melhor porque que a poupança é muito baixinha, o rendimento, né? Todo mundo desanima da coisa mais confiável que tem no país, né? Um CDB, uma renda fixa, baseado na taxa básica de juros. Então, se hoje a taxa está 15%, se a gente divide por 12, dá um pouco mais de 1% ao mês. Se eu pego 300 mil, aplico em um CDB que vai me dar 1% ao mês, eu vou ter 3 mil reais de rendimento. E existem rendimentos livres de imposto, ok? 300 mil no imóvel hoje, para eu conseguir um aluguel de um imóvel de 300 mil hoje, gira em torno aí, se for um ponto muito bom para alocação, gira em torno aí de 1.500 a 2.000 reais. Só que aí você vai precisar tirar a comissão do corretor e imposto de renda. Então, o que vai cair realmente líquido na sua mão vai ser em torno aí de 1.500 a 1.000 reais por mês. Só que as pessoas têm uma cultura de ter aquele patrimônio ali de tijolo, né? Do que ter o mesmo patrimônio em papel, que é um investimento. Então, assim, ter esse entendimento, ter esse equilíbrio emocional e ter um planejador financeiro que vai te dar essas sugestões de uma maneira que você realmente vai entender, de uma maneira tranquila, segura, te dando essa orientação, é como um médico. Tem uma cultura de que comprar terras e imóveis Sim, é uma garantia, porque tem um fundo, cultura, né? É melhor do que fundo garantidor de banco, né? Sim. Então a pessoa adquire um imóvel, sabe que aquilo ali é um patrimônio que tem para sempre. Sim. Aí você está sugerindo que a pessoa troque por algo que está lá guardado, mas está rendendo, mas ela ainda não tem essa compreensão total. Vamos aprofundar mais então? Vamos. Porque as pessoas realmente têm esse receio de aplicar o dinheiro em algumas determinadas instituições. Banco, vamos falar em banco. Aqui no nosso país, o banco é como se fosse uma loja que comercializa produtos de investimento, produtos financeiros, perdão.
Então o banco ali é uma loja que vai comercializar um seguro de vida, só que por trás ali, na verdade, é uma seguradora. São as seguradoras quem repassam ali um seguro de vida e uma previdência para o banco comercializar. Um consórcio são as administradoras, um fundo de investimento são as gestoras. Então o banco, ele é apenas uma loja que faz uma comercialização desses produtos financeiros. Sim, e aí quando chega ali no cliente, tem que passar ali a questão do comissionamento pro funcionário, né? Todo mundo dá uma mordidinha no seu dinheiro, do bolo, exatamente. Existem fundos de investimento bons comercializados em bancos? Sim, mas geralmente para para aqueles clientes ali mais private, que vão aplicar maior, né? Vamos falar aqui na média, né, que é da maioria das pessoas. Quando se tem um planejador financeiro, o meu trabalho, Priscila, não tem o conflito de interesse. Porque quando você vai num gerente de banco, o gerente ele vai ali está defendendo o banco, né? Exatamente. Ele vai oferecer o que é bom pro banco. O que tem ali, e ele tem que cumprir meta. Então, às vezes ele te oferece algo que é bom, mas ele poderia te oferecer algo melhor. O planejador financeiro, o meu trabalho é de buscar o interesse do cliente. Então, eu tenho todas as certificações, SUSEP, eu tenho CPA10, né, os cursos necessários para orientar os clientes a ir por esse caminho. Quando você falou dessas certificações, me veio à mente uma outra pergunta. É uma profissão nova ou ela já existia há muito tempo? Não, é uma profissão nova. Tipo, surgiu a necessidade do mercado? É uma profissão nova. O buraco ali. Aqui no Brasil, né? Porque nos países desenvolvidos isso já existe. Mas aqui no Brasil, até hoje, eu estou como planejadora financeira desde 2012. E aí vim, né, galgando. Aí vai se estabelecendo. Sim. E aí, voltando a essa questão, né, da diferença entre os bancos, o meu trabalho é trazer essa necessidade para o cliente. Então, eu sou cadastrada hoje nas maiores seguradoras do país, nas maiores administradoras do país, nas maiores gestoras de investimento do país. E aí, quando eu entendo a necessidade do cliente, eu vou buscar para ele o que melhor vai atender ali aquela demanda dele, inclusive no custo-benefício. Então, assim, é um trabalho muito mais profundo, Pri, do que a gente imagina. E eu sempre sugiro aos clientes, olha, porque, né, logo nas primeiras reuniões eu consigo identificar essa questão emocional e eu falo, olha, é necessário que você faça um acompanhamento também com o terapeuta, e aí o terapeuta às vezes indica até para um psiquiatra, para você ter noção de tamanha importância de ter esse equilíbrio emocional. Então dá para deduzir, ou eu estou errada, que quem precisa de um planejador financeiro tem ou quer ter dinheiro. Sim. E quem tem, eu acho que é mais tranquilo, ou não? Depende, Pri. Por que o maior... Você tá que nem advogado, né, Alessandra? Depende. Mas, por que o maior índice de suicídios e de doenças psiquiátricas está na classe média alta? Porque ela gasta mais do que ela... O dinheiro, Pri, ele traz problemas, desafios, que quem não tem jamais imagina que problemas são esses. É verdade. Entende? Então, assim, é por isso que eu falo que o dinheiro, ele é espiritual também. Lidar com o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perdão. Não, você não falou. Eu que estou falando que quando a pessoa ama, ela coloca o dinheiro num lugar errado, né? E aí, escrever esse livro, Priscila, foi algo assim que eu falo que foi um direcionamento realmente do Espírito Santo. Porque eu lendo o livro que eu mesma escrevi, eu aprendo. Opa, isso é bom. Escrever esse livro foi uma experiência que eu vivi com o Senhor que me emociona, porque Ele me entregou o nome desse livro primeiro em sonho. Eu procrastinei a escrita desse livro. E chegou um momento na minha vida, isso não tem muito tempo, isso foi em setembro do ano passado, 2024. Recente, né? Eu comecei a sentir uma falta de paz muito grande. E eu estava assim, fazendo de tudo achando que eu estava fazendo de tudo para cumprir o meu propósito. Eu estava sócia de uma empresa de eventos evangelísticos, eu estava fazendo mentorias, voltado também, caminhando, direcionando as pessoas, inclusive para servir a Deus e não a Mamon. Então, assim, eu estava muito angustiada. E aí, eu no secreto, dentro do meu quarto, orando ao Senhor, falei, Senhor, eu só te peço que seja claro comigo. Fale comigo como se fosse alguém falando aqui de frente a frente comigo. Me mostra na tua palavra.
o que o Senhor quer de mim? Que eu só quero obedecer. E quando eu abri a Bíblia, Pri, eu confesso, eu sempre falo isso, que eu não me lembrava, eu nem sabia que existia esse versículo, que está na primeira página do livro, Jeremias 32. O Senhor me entregou. Assim diz o Senhor, escreve em um livro todas as palavras que eu te entreguei. Então, naquele momento eu precisei parar de fazer tudo que eu estava fazendo para escrever esse livro. E cada capítulo foi joelho no chão e pedindo direcionamento ao Senhor, e tudo aquilo que eu tinha planejado para escrever é totalmente diferente. Foi. E as pessoas, para honra e glória do Senhor, que leem esse livro, realmente têm recebido resposta do Senhor, sabe? E eu me sinto muito honrada por ter sido instrumento do Senhor para estar não somente aqui hoje, mas para ter sido autora desse livro. Amém. Olha só, a gente tem que terminar. Então, olha ali para sua câmera e ou faz um convite para uma palestra, para uma mentoria, sim, ou fala o que está no seu coração. Sim. Deixa uma mensagem aí para gente. Eu falo que a semente, ela precisa ser lançada, né? E eu sinto que quando eu estou ministrando mensagens em palestras, eu abranjo ali o maior número de pessoas possíveis, e aí vem filtrando, né? Tem pessoas que me procuram ali para mentorear, tem pessoas que adquirem um livro. Então, para você que me ouve e que sentiu aí no coração de me convidar para uma palestra, eis-me aqui. Tem aqui as minhas redes sociais também, o Instagram. Então, eu falo que eu estou indo onde o Senhor está me enviando, e coisas grandiosas têm acontecido para a honra e glória dele, porque é o que eu sempre digo todos os dias pela manhã, Priscila, eu acordo falando: Senhor, me conecte às pessoas que o Senhor sabe que eu preciso e que essas pessoas precisam receber aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que me entregou como propósito de vida. Então, eis-me aqui. Ah, legal demais. Olha só, então, se você está querendo descobrir o seu propósito e ser uma pessoa bem-sucedida nessa jornada financeira, conheça aí o livro da Alessandra Chaves, que vai te dar uma ferramenta bem bacana para você ser bem-sucedido. Então, Alessandra, muito obrigada por ter vindo ao Conversão. Sucesso aí nas mentorias, palestras e na vida. Obrigada, viu? Obrigada a você, foi uma honra estar aqui hoje. Valeu, gente. Obrigada.